Boa noite a todos. É com muita satisfação que venho mais uma noite apresentar um tema interessante para estudarmos, compreendermos e refletirmos, linkando, esse tema às práticas espíritas e à doutrina, que a gente precisa tanto entender, compreender e pôr em prática em nossas vidas. Então, o tema de hoje é o idoso na família, tá? Ou nós, alguns de vocês, sendo idosos, na família, se inserindo e como é que deveria pensar a sua posição frente à sua família, bem como nós, outra parte, que temos idosos na nossa família, como devemos tratar, como devemos nos comportar, com a visão espírita. Então, antes de começarmos, vamos todos nós deixarmos os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações, as nossas angústias, e principalmente entender que o importante é ganhar conhecimento para pôr em prática. E nada melhor que uma palestra que a gente faz com tanto carinho, com tanta dedicação, eu, Rose, Felipe, Marina e demais colegas, para exatamente ter essa finalidade que o LIS está nos proporcionando. Então, antes de começarmos, cada um faça a sua reflexão, a sua sintonia espiritual com o plano maior, com a sua oração que mais lhe couber, que mais lhe satisfazer, aí durante um minutinho para a gente estar melhor sintonizado na noite de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, meu nome é Renato Nicolau, sou médium da casa e a gente vem trazer esse tema tão importante, para a nossa família, para a nossa comunidade, para o espiritismo, Então vamos pegar algumas passagens aqui, para entender um pouco o idoso na família. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua salvação. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Então, o idoso, como está aqui o caso de Simeão, em Lucas, 2, 28 a 32, vem trazer, o idoso, os pais, os avós e agora até mesmo os bisavós, vem trazer toda essa visão, de acolher, de trazer uma prole, de trazer um legado para a humanidade, para a sua família, para a sua comunidade. E o idoso, ele representa isso. Ele representa, embora ainda tanta, não é nem falta de respeito, mas há uma falta de valorização do idoso em muitas famílias e na comunidade. Mas nós temos que trazer com essa figura bonita que está sendo aqui colocada, Simeão, como os demais idosos, trazendo essa alegria, trazendo essa prole, trazendo toda essa esperança depositada na sua prole, nas suas descendências, que o idoso vem trazer e deveria pensar na sua velhice em regozijar todos os seus feitos, todas as suas atitudes e não ser colocado como um empecilho, como muitas vezes escanteado para o canteio, até mesmo como um estorvo, na vida de algumas famílias ou de algumas pessoas. Ao contrário, como a gente teve tanto carinho quanto era bebê, pais, avós nos ajudando, nos querendo bem, cuidando de nós, agora também nós temos que inverter. Eles já estão aí precisando do nosso apoio, então agora estão voltando a necessitar, a ter os cuidados. E nós, filhos, netos, bisnetos, familiares e a própria comunidade e a própria sociedade deve olhar ele com os outros olhos, os olhos corretos, é de ter muito carinho, compreensão, apoio e assistência. Piedade filial,
Vamos pegar aqui Allan Kardec, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, 104, né, páginas 244. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. Às vezes a gente pensa, benção pai, benção mãe. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É também assisti-los na necessidade, principalmente na sua velhice, em que a gente está vendo que eles precisam de mais atenção, precisam de mais carinho, precisam de mais tempo para passear, para ter paciência que muitas vezes nós não temos, para cuidar dos remédios, escutar aquela história muitas vezes, 10, 20, 50 vezes repetidas, mas tem que ter paciência. Também o idoso, eu vejo, né? Plano de saúde, né? Consome aí boa parte ou a totalidade das rendas de muitos idosos. Então nós temos também assisti-los na parte material, na parte realmente assistencial. É proporcionar-lhes repouso na velhice, para que na velhice eles tenham tranquilidade, eles tenham paz, eles possam não é nem aproveitar, mas pelo menos não serem incomodados, serem respeitados. É cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Vamos mudar, vamos inverter, vamos agora auxiliar. Às vezes a gente não tem a noção de como foi difícil para cuidar da gente, tanto materialmente quanto de tempo, tendo que trabalhar, tendo que fazer tantas questões. Vamos inverter agora, vamos auxiliá-los, vamos realmente nos comprometer com esse trabalho. Sobretudo com os pais sem recursos e que se demonstra a verdadeira piedade filial. Então não é aquela piedade filial que o pai ali é o que banca os filhos e os netos, ou aquela piedade filial porque os avós ou os pais têm dinheiro, moram ainda na casa dos pais. É muito mais do que isso. Principalmente aqueles que não têm mais recursos para viver e conviver. Aí sim, é verdadeira piedade filial, porque é um amor descompromissado. É o amor que todos nós deveríamos ter, que é o amor que não pede nada em troca e faz o bem pelo bem, o amor pelo amor, e não aquela troca de favores que muitas vezes consciente ou inconsciente, muitos de nós temos. Também é muito importante entender essa parte da piedade filial. Velhice, né, é o outono da vida. Segundo Leon Denis, né, o Grande Enigma, quinta edição, página 163. A velhice é o outono da vida, né? No último declínio, a vida está no inverno. Ou seja, a gente nasceu metaforicamente na primavera, com todo o seu esplendor, com toda essa energia radiante. Passamos por uma energia intensa, né? Que é a nossa juventude, é a nossa adolescência, é nós como seres de meia idade, com toda a sua força, com toda a sua tenacidade, com toda a sua energia, que representa o verão. A velhice é quando está entrando o outono, entrando, nos recatamos mais, nos recolhemos, conservamos a nossa energia, nos preparando para o inverno, né? Embora hoje a gente não tenha essas 4 estações tão claras, né? Principalmente no Rio, que é calor ou inferno, né? Mas esse é o ciclo natural, né? Primavera, verão, outono e inverno. E a nossa vida também. Concepção, criança, né, que seria a infância, adolescência, juventude, né, todo, até partir para a velhice e depois a gente ter o nosso desenlace. Né? A velhice é santa, pura quanto a primeira infância. Né? Não sei se vocês percebem, as pessoas mais idosas vão voltando a se tornar mais inocentes, mais tranquilas, mais harmoniosas. Por isso aproxima-se de Deus e vê mais claro e mais longe nas profundezas do infinito, né? Então aí é uma mensagem de Leon Denis, O Grande Enigma, quinta edição, página 163, para a gente refletir e para a gente poder entender. A velhice é um momento muito especial em que
alguns de nós estamos passando e passando bem, passando tranquilamente, harmoniosamente, outros não tanto, está na hora de refletir, tanto você quanto os que os cercam, e para quem não está na velhice, entender que é um processo que todos nós vamos passar, todos nós temos que compreender essa importância e nos preparar para isso. A simplicidade, né? Leon Denis, O Grande Enigma, quinta edição, página 166. As transformações, ou melhor, as transfigurações operadas nas faculdades da alma pela velhice são admiráveis. Esse trabalho inferior resume-se em uma única palavra: a simplicidade. A simplicidade do olhar, a simplicidade dos sentimentos, a simplicidade de você atuar de uma forma mais harmônica e mais tranquila. A velhice é eminentemente simplificadora de tudo. Simplifica a princípio o lado material da vida, a sua tranquilidade. Hoje, na velhice, você não pede muitas coisas, você quer apenas talvez um pouco mais de paz, de tranquilidade, não acumular bens e não tantas outras questões que a gente tem mais na nossa adolescência, juventude e meia-idade, né? Suprime todas as necessidades irreais, as mil necessidades artificiosas que a mocidade ia de madura, tendo-nos criado e que faziam de nossa existência complicada, verdadeira escravidão, servidão, tirania, né? Então, muitas vezes, quem está na adolescência, quem está aí começando sua vida profissional, sua vida acadêmica, sua vida matrimonial, está ali buscando uma intensidade de dinheiro, uma intensidade de bens, uma intensidade entre aspas, curtir a vida, não perder nenhuma atividade, nenhuma situação. Na velhice, não. A gente já estabeleceu-se muitas vezes financeiramente, ou estabeleceu-se emocionalmente, já criou sua família, já criou bens, já teve o seu trabalho, já teve tudo de realização que poderia ter dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades. Então está na hora agora de ter uma outra etapa na velhice, que é aproveitar a vida de uma forma simples, de uma forma harmoniosa e não pensando naquela ideia: eu tenho que me formar, eu tenho que crescer, eu tenho que comprar casa, eu tenho que comprar carro, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer pós-graduação, eu tenho que criar filhos. E a gente sabe que está num turbilhão de assuntos. Na velhice, não. É um momento de mais simples, de mais tranquilidade. Já dissemos acima, é um começo de espiritualização. Embora a espiritualização tenha que começar desde a infância, desde a adolescência, desde a juventude. Mas agora muitas pessoas falam que ao longo da vida não teve tempo. Embora isso é uma desculpa, né? Porque você sempre tem tempo quando você prioriza algo. Porque muitas vezes quando a gente é jovem, a gente não prioriza a espiritualização, não prioriza a espiritualidade, porque a gente tem que se formar, tem que arranjar emprego, depois a gente se forma, não tem tempo, que tem que arranjar um emprego melhor, tem que ganhar mais para poder casar, para poder ter filhos, para poder sustentar os filhos. Tem certa razão, mas não justifica, porque quantas famílias, quantas pessoas são super atribuladas e arranjam tempo, se dedicam à parte espiritual. Na velhice, o que mais tem é tempo, o que você mais tem é a tranquilidade para desenvolver isso. Então aproveite melhor a sua velhice para não bater na porta e depois a sua consciência disser: 20, 30 anos que você reclamou tanto para ter tempo, para ter paz, você teve isso quando se aposentou, quando você se desocupou, quando você estava com uma vida mais simples. E mesmo assim, você não mudou e você continuou sem fazer nada, tanto para você quanto ao próximo. Então, aproveite a simplicidade da sua vida para fazer trabalhos de caridade, fazer trabalho junto à sua família, ajudar ao próximo, se espiritualizar. Esse é o momento. E para você que não está na velhice, esse também é o tempo para você. Tá? Então, leiam Leon Denis, O Grande Enigma, que é muito interessante, que tem muitas passagens importantes, que também é o tema
que a gente está querendo aqui colocar. Idoso, trabalho ou repouso, né? Boa pergunta. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, 76ª edição, 681 a 685. O homem tem o direito a repouso na velhice? Não sou eu que estou dizendo, é Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Sim, ao trabalho está obrigado apenas conforme suas forças. Então você não pode obrigar uma pessoa idosa, até legalmente. Isso é imoral e ilegal, né? Então, e também é contra os princípios da doutrina espírita. Está no momento de você trabalhar apenas a quanto tempo a sua força permitir. Então, é o tempo de você se dedicar a outras coisas, tá? Não o repouso, ficar sem fazer nada, vendo TV o dia inteiro, mas você se dedicar ao tempo que você não teve ao longo da sua vida para fazer o bem a você e ao próximo. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Uma boa pergunta, né? Certamente. Do mesmo modo que os pais devem trabalhar por seus filhos. É por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural. Então, assim, frente a tanta desarmonia, tanta falta de amor, de caridade, o seio familiar é um grande sustentáculo para os desafios da vida. Eu vejo, né, quanto amor, né? Eu me lembro, principalmente dos meus avós, né, na velhice, né, já que o tema é velhice, quanto amor eles tinham por a gente, os netos, né? Não só por mim, mas pelos netos. Uma felicidade quando a gente estava feliz, uma preocupação quando a gente não estava feliz, ou quando estava machucado, ou estava preocupado. Então, assim, é um amor que muitas vezes a gente não vê em certos casais, em certas relações sociais, mas a, a, esse amor filial é algo muito nobre e que deve ser conservado, principalmente nessas relações com velhices, né? Para que por essa afeição recíproca os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente, o que é frequentemente esquecido em vossa sociedade atual. Como é esquecido isso, né, na nossa sociedade atual? E como é importante a gente manter os laços da família. Quantas vezes eu vejo casais brigando, às vezes se desentendendo, às vezes se unindo o casal e brigando com seus pais, com tantas outras questões. Aí depois de alguns anos, vê que o grande sustentáculo depois para o seu momento de solidão, o seu momento de problemas financeiros, emocionais, etc., volta de novo para o pai. Não só emocionalmente, às vezes até para a casa dos pais. Então, o grande sustentáculo da vida são os membros da sua família. Eles, em maior ou menor grau, não irão abandonar vocês. A maior burrice da vida seria brigar com seus familiares, porque às vezes amores vão e vão embora, e às vezes definitivamente. Mas esse amor filial, essa ligação filial é super importante e talvez seja o sustentáculo para daqui a algum tempo, ou a curto prazo ou a longo prazo, apoiar vocês, tá? Então, tomem cuidado. Eu não estou falando uma visão financeira, porque os pais têm um recurso, têm ali uma herança. Nem me passou pela cabeça isso. Estou falando de sustentáculo, de carinho, de amor, de acolhimento. Velhos e moços, né? Então, a gente tem que aí, também depois quem quiser, estude aqui Humberto de Campos, em Boa Nova, 32ª edição, páginas 62 a 67. Nós somos, hoje, nós somos velhos ou moços, né? O espírito não é velho nem moço. Tem crianças que têm espírito mais maduro do que idosos. E tem idosos que são muito mais inconsequentes, muito mais imaturos,
são muito menos evoluídos espiritualmente do que adolescentes. Então, a gente está falando da velhice do corpo, né? Que a tendência é o amadurecimento, a vida no mundo de provas e expiações, é calejar a gente e ter 60, 80 anos de experiência para serem passadas. Mas entender que o espírito é imortal e não tem idade. E às vezes ele pode ser mais evoluído num corpo de criança e menos evoluído num corpo de um ancião. O papel dos avós, né? Aqui outro conceito interessante. Teresa de Brito, Vereda Familiar, segunda edição, página 117 a 119. Na situação como avô ou avó, será imprescindível que não tome sobre os seus ombros o dever de criar, tá? O dever de criar dos pais, de educar os seus netos quando tudo esteja na faixa da normalidade, apenas justificando-se tal conduta nos casos de orfandade ou de desajustes morais de tal monta que o bom senso e o amor ao próximo assim o determine. Então, o papel dos avós é apoiar, é ajudar e até mesmo ter momentos felizes com seus netos. Mas o papel dos pais é que é educar, que é trabalhar. Não põe uma carga nos avós que não é deles. Como às vezes a gente vê muito, né? O problema é que os meus avós estragaram o meu filho. Errado esse conceito. A responsabilidade dos pais. Segundo, eu não tenho tempo de cuidar do meu filho, vou entregar para os meus pais, né? O caso, para os avós, né? Errado. Então, cada um, como se fala, né? Cada um no seu quadrado. Não coloque uma carga adicional para os avós que não é deles, o que vai prejudicar a você, aos avós e às crianças. Então, entenda muito bem o papel dos avós para não desvirtuar e não atrapalhar as três partes. A bênção, né, do ancião, né? Em Leon Denis, de novo, O Grande Enigma, nona edição, páginas 209, 216, 210. Igual à noite, a velhice tem suas vias lácteas, suas estradas brancas e luminosas, reflexos esplêndidos de longa vida, cheia de virtude, de bondade e de honra. A velhice é visitada pelos espíritos do invisível, tem iluminações instintivas, um dom maravilhoso de adivinhação e profecia, é mediunidade permanente e seus oráculos são um eco da voz de Deus. Eis porque são duplamente santas as bênçãos do ancião. Deve-se guardar no coração os últimos transportes do ancião que morre, qual o eco longínquo de uma voz amada de Deus e respeitada pelos homens. Então é uma mensagem muito bonita, em que tem muitos espíritos, né, entre aspas, anciãos, né, com muita sabedoria, com muita paz, com muito amor, com muita energia para nos dar. E são esses anciãos que iluminam e deveriam cada vez mais estar sintonizados com todos nós, nos dando tanta energia, tanto amor e tanta caridade. Então, quem quiser entender um pouco mais, né, compreender, nós temos aí vários livros interessantes. Falei de vários aqui ao longo. Tem o Evangelho, tem o Livro dos Espíritos, tem Leon Denis, O Grande Enigma, e tem aqui, né, alguns outros assuntos, né? Caderno de Exercícios e o Livro dos Espíritos, Trabalhando com a Família, da editora Anita de Souza, né? Também é um caderno, né, prático aí para a gente entender e compreender com uma visão espiritual. Segundo, livro aqui, Compreendendo a Dor Humana, uma proposta de tratamento espiritual na casa espírita. Também um livro bastante interessante que correlaciona ao tema de hoje. E aqui, Jesus, né, também é um outro livro bastante interessante também da editora da mesma, do Trabalhando com a Família. Então ficam três grandes obras aí para serem estudadas, serem compreendidas, que aqui são 20, 30, 40 minutos para a gente passar, e aqui é muito mais para despertar essas informações, esses assuntos,
e essas questões. Então, para finalizar aqui, anda enquanto tendes luz, né? João 12:35. Caminhe enquanto você tem luz. Caminhe enquanto você tem essa energia. Se você é idoso, você ainda tem a sua luz. Utilize essa energia, essa vibração, a sua experiência de vida para os mais novos, para orientar as novas gerações, na sua família, na sua comunidade, no centro espírita. Quantos trabalhos vocês idosos podem nos ajudar? Aqui mesmo no LIS, fazendo palestras, mostrando quanta experiência vocês têm, apoiando os trabalhos. Nós precisamos de novos trabalhadores. E você, idoso, está convocado aqui por todos nós para auxiliar. O que não faltam são trabalhos, são atitudes, são questões. E para você que não é ainda idoso, você sabe que um dia você vai ser idoso. E você tem idosos na família. Auxilie eles da melhor forma. Não só financeiramente, mas com amor, com carinho, com compreensão e com tantas outras questões. Então a gente tem muito trabalho. Isso é um momento de muita reflexão do idoso na família, tá? Estendendo esse idoso na família, o idoso na sociedade, o idoso no centro espírita. Mas eu vim dar esse foco na família, porque hoje, infelizmente, nós não temos esse valor, principalmente no Brasil. O idoso é muito respeitado nas culturas orientais, são venerados. Você pega uma cultura do Japão, tem todo um amor, tem todo um carinho com os idosos. Aqui é o contrário, né? Infelizmente está se tornando cada vez mais como um estorvo. Vamos mudar isso, principalmente com essa visão espírita que a gente veio trazer na noite de hoje. Mais uma vez agradeço a atenção. Aqui o trabalho é apenas uma passagem de informação, um momento de reflexão. Levem isso para a vida de vocês nessa noite. Tomem um bom passe espiritual ou presencial, uma água fluidificada especial que esteja aí do lado da sua mesa. Se você não esqueceu de colocar aí do lado aí de você, vai lá rapidinho enquanto estou falando, pegue uma água, fluidifique, mentalize ela e aproveite melhor a sua vida, a sua velhice ou ainda chegando na sua velhice, para não chegar como o que mais a gente escuta, né, e vê nos depoimentos dos espíritos quando desencarnam é: puxa vida, quanta coisa eu podia ter feito e aproveitei tão pouco moralmente, espiritualmente a minha vida. Então, que isso não aconteça nem comigo, nem com vocês. Vamos aproveitar melhor a nossa vida e aqui nada melhor do que essa bela mensagem de João e essa bela figura para a gente iluminar a noite de hoje. Como eu falei, meu nome é Renato Nicolau, sou médium do Lar Irmã Zarabatana, com muito orgulho, com muita satisfação. Faço parte aqui do quadro, né, mediúnico encarregado da parte de divulgação da doutrina espírita, embora eu vá muito pouco no Rio, mas os sentimentos estão aqui com vocês na noite de hoje, mesmo longe, presencialmente de todos vocês. E tendo dúvidas, sugestões, críticas construtivas, é só encaminhar para a gente, ou pessoalmente, ou por e-mail, ou da melhor forma que quiserem. Estamos disponíveis, não só essa palestra, como as demais palestras no YouTube. São quase 5 anos, né? Desde 2020, né? São quase 5 anos de palestras, né? Devem ter aí mais de 200 palestras bacanas para vocês assistirem. Um grande abraço, uma boa noite, muito sucesso, muita paz e muita luz.